Olá, boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de sexta-feira. E hoje a nossa aula vai ser um tantinho diferente, certo? Pro vai fazer a apresentação de um outro projeto que nós vamos trabalhar. Então, começando aí, né, pelo cabeçalho. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro, e na nossa rotina a Pro vai falar sobre o projeto didático Jornal Falado, que está lá no caderninho do Ler e Escrever, no volume 2, aquele que vocês pegaram por último agora na escola, lá na página 173. Então, hoje nós vamos trabalhar a etapa 1 e a Pro vai falar da apresentação do projeto, certo? A habilidade aí embaixo, né? Que nós vamos trabalhar e vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aí interagir com a Pro no pensamento. O que vocês gostam de assistir na TV? Vocês assistem muita TV? Qual é o programa de televisão que você mais gosta? Pensaram? Bom, a Pro vai falar o que ela gosta, que é bem diferente daquilo que vocês gostam, né? Talvez vocês podem falar aí, Pro, eu gosto de desenho, eu gosto de filme. A Pro gosta de assistir programas musicais. Não sou muito chegada à novela, não, mas eu assisto, de vez em quando eu assisto. E gosto também de assistir programa da noite, de entrevista, né? Passa um pouquinho tarde. E o que é o mais importante, mais interessante. Eita, meu Deus, tem um vizinho aqui agora funcionando uma perua a todo vapor. O que eu gosto de assistir e assisto todos os dias é o jornal. E eu gosto de assistir o último jornal da noite, aquele que passa lá 10, 11 horas da noite, né? Que é o último jornal do dia. Todos os dias assiste esse jornal, porque é o que traz todas as informações que aconteceram, né, durante todo o dia, ok? O que essas imagens lembram vocês? Então, tem duas imagens aí. Em cima tem duas letrinhas, né? E embaixo tem duas letrinhas e uma pessoa. Vocês conhecem essa pessoa? Já viram ela na televisão? E essas duas letrinhas aí em cima? O que significa? Isso é um logotipo, sabe? Assim, é um logo, né? Logotipo é uma marca, né? Uma marca de um produto. Então, eu acho que vocês sabem, não sabem? É isso aí. Acertou quem disse Jornal Nacional e Fronteira Notícias, certo? Então, o primeiro, né, voltando aqui, em cima é o Jornal Nacional. E o segundo é o Jornal Regional, que se chama Fronteira Notícias, né? É o nosso jornal da região, que tem aí um apresentador muito bacana, por sinal, né? Que é o Marcelo. Não sei se vocês conhecem, mas é muito bacana assistir o jornal com ele. Ele é muito divertido, né? E muito simpático também. Bom, mas além desses, né, desses dois jornais, do Jornal Nacional e do Jornal Fronteira Notícias, nós temos outros jornais em outras emissoras de televisão e também no rádio e na internet. E aí em cima a Pro colocou, ó, quais são as outras emissoras de televisão mais comuns? Tenho várias, mas essas são as mais comuns. Então aqui tem o logotipo da Band, né, da TV Bandeirantes, aqui o logotipo do SBT, o logotipo da Rede Globo, o logotipo da Rede Record e o logotipo da Rede TV. Pelo menos todas essas pegam aqui na televisão da minha casa,
certo? Quem tem TV a cabo, quem tem TV fechada, né, tem muito mais canais de televisão. Mas as principais, que a gente fala que são os canais abertos, né, são essas daí, certo? E todas elas têm o seu jornal. O jornal da Band, o jornal do SBT, o jornal da Record, né? Acho que é Rede TV Notícias, uma coisa assim, se a pronúncia não se lembra bem, mas todas elas têm o seu jornal, tá? Lembrando que lá na Globo também tem o Jornal da Globo, que é o último jornal que a Pro falou que assiste todos os dias. Bom, por que, Pro, você está falando isso pra gente? Por que está apresentando, falando de jornal? Porque lá no nosso EMAI, né, no caderninho, volume 2 do EMAI e Ler e Escrever, lá na página 173, nós temos esse projeto, né? Projeto didático, jornal falado, que é diferente do jornal escrito, tá? O jornal escrito também a gente estuda, mas nesse momento nós vamos estudar o jornal falado. E lá tem algumas atividades para a gente desenvolver. E nós vamos desenvolver essa atividade do jornal falado em 3 etapas. Então, a primeira etapa é essa hoje, que a Pro está falando, explicando, né, mostrando para vocês, que é a atividade 1A, conversa com os alunos e apresentação do projeto. Então, estou falando para vocês, né, levantando aí os conhecimentos que vocês têm da televisão, né? Pelo menos do jornal, dos jornais que veiculam aí nas redes de televisão, nas nossas casas. E, né, a primeira atividade é para vocês aí fazerem, né, esse quadro que está aí, que a Pro vai explicar até o final. Na segunda etapa, a gente vai conhecer a estrutura organizacional do telejornal, tá? Telejornal, não é um jornal escrito, né? Porque o telejornal, ele é falado, né? Ele é somente falado, ele é na oralidade. A segunda atividade é conhecendo a estrutura de apresentação do jornal. Então, nós vamos saber como se chamam os apresentadores, quais são os apresentadores que são envolvidos, né? Tudo isso a gente vai conhecer. Na atividade 2C, vamos estabelecer relações entre as notícias, porque o jornal, né, a principal fonte de matéria dele é a notícia, né? Com base nas notícias, nos acontecimentos durante todo o dia, toda a semana, que o jornal vai lá e faz, né, a sua edição, certo? Por que a gente quer assistir o jornal? Porque a gente quer saber sobre as notícias do dia, né? Do que aconteceu. Então, se aconteceu algo engraçado, se aconteceu algo triste, se aconteceu algo que a gente precisa se informar, é por meio do jornal e por meio das notícias que nós vamos nos abastecer de informação, certo? Ficarmos aí cientes dos acontecimentos, tá bom? Na etapa 3, elaborando um jornal, a gente vai ter 3 atividades, né? E aí fala assim, organizando as equipes de trabalho. Bom, nós não estamos na sala de aula, então não dá para montar equipes de trabalho. Então, a gente vai adaptar isso daí, tá? Então, vocês é que serão aí, né, os agentes dessa atividade. Na atividade B, 3B, registrando coletivamente o que será apresentado. Então, nós vamos escolher algo interessante para a gente apresentar. Ou seja, vocês que vão organizar, né, com a ajuda da Pro, lógico, para apresentar. E na atividade 3C, vocês vão apresentar o jornal falado. Ou seja, baseado em tudo que vocês aprenderam, né?
Aí vocês vão escolher uma notícia bem interessante, né? Vai fazer a gravação de um jornal. Ah, Pro, não vou fazer isso não, eu tenho vergonha. Mas a Pro vai mostrar para vocês algumas ideias legais. E aí, quem sabe vocês vão se animar, né? Com a ajuda do papai, da mamãe, do irmãozinho, né? Do priminho, dos parentes, do vizinho aí, com a ajuda dos outros, e vocês conseguem fazer e ficar bem bonita essa apresentação, na é verdade? Então, eu espero que vocês consigam fazer essa atividade, tá? Eu vou torcer para que vocês façam e façam bem bonito. Aí, na aula, a Pro vai mostrar para vocês, né, ideias. E lá na atividade da página 173, vocês já vão ter que ter um norte, ter um modelo. E aí a Pro vai passar para vocês o link desse jornalzinho aí, tá? Então, esse jornalzinho aí chama-se Jornal da Criança, Caminhando com Jesus na LBV. São duas crianças que apresentam o jornal, né? Eles falam de um determinado assunto e faz toda essa apresentação. São bem bonitinhos, bem simples, são crianças iguais vocês. Tem até uma duplinha de repórter que aparece, né? Então, vocês vão assistir e ver que bonitinho, que engraçadinho que é, tá? Nessa primeira parte, vocês vão assistir e pensar, né? Que legal. Olha a roupinha deles, delas, né? Olha a postura, as mãozinhas em cima da mesa, né? Um fundo que eles criaram lá, né? Para fazer a apresentação, como se eles estivessem mesmo numa rede de televisão apresentando um telejornal. E depois, no outro link, a Pro vai passar para vocês esse aqui, chamado Jornal do Jeg. É, isso mesmo. Quem apresenta o jornal? Um jegue. É bem rapidinho, mas ele fala de um determinado assunto, né? E no final ele sempre diz essa frase: depois eu é que sou o jegue. Por que será que ele fala isso, né? Então, assim, são duas apresentações que vocês vão prestar atenção e depois vocês vão meditar aí, de tipo assim, será que eu consigo? Será que é fácil? É? Eu acredito que sim. Se nós estivéssemos na sala, a Pro ia fazer um fundo lá bem legal para ser o nosso jornal, né? O nosso telejornal, e cada um ia fazer uma apresentação. Mas a gente está à distância, né? Então aí vocês têm que ter um pouquinho de colaboração da família e também, né, um pouquinho de esforço. Para que isso, Pro? Para a gente treinar a oralidade, a dicção, a voz, né? Saber falar, perder a timidez, né? Então, assim, tudo isso é para que vocês pratiquem, né? A, a oralidade, né? O dom da palavra, o dom da oratória, tá bom? Quem sabe lá na frente, daqui muitos anos, alguém se lembra dessa história, né, dessa aula e pensa assim: nossa, eu quero ser jornalista. Ah, eu quero ser repórter. Aquela aula lá da minha quarta série com a Pro Maria Helena me acendeu, né, uma luzinha e eu quero ser um jornalista, um apresentador de telejornal. Já pensou que legal? Nossa, a Pro vai estar bem velhinha, né? Mas vai sentir o maior orgulho de vocês, tá bom? E aí vocês chegam lá na página 173 do caderninho do EMAI, Ler e Escrever, volume 2, tá? E tem esse quadro aí. Então, vocês vão assistir essa reportagem, que a Pro vai pôr o link, e depois você vai colocar aí essas informações, tanto na primeira como na segunda. Pro, mas será que cabe? Se não couber, faz no caderno, escreve lá qual foi a reportagem apresentada. Aí escreve na linha de baixo, a reportagem apresentada foi tal, tal, tal.
Quais foram os fatos noticiados? Então, vocês vão ver lá que a menininha e o menininho vai apresentar alguns fatos lá, né? Para quem foi produzida a notícia? Então, para quem que eles fizeram essas notícias aí, né? Para criança, só para criança, para adulto também, né? Qual é o público-alvo dessa notícia? Onde foi produzida a entrevista? Teve uma entrevista no meio, né? Foi entrevistado alguém? E onde que foi? Foi na rua? Foi no estúdio, né? Foi na própria rede de televisão, tá? Quem foi o entrevistado? Então, presta atenção. Se tiver o entrevistado, coloca lá o nome dele, tá? Quem era o repórter? Então, quando eles falam, o apresentador fala, aparece o nome. Quando aparece o repórter, também aparece o nome dos repórteres, né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. E quem era o âncora? Opa, âncora? O que é âncora, Pro? Âncora é o nome, né, daquela pessoa que apresenta o Jornal Nacional. Ele é o âncora, então ele é a pessoa principal, ele é o personagem principal. Então a Pro fala assim: no Jornal Nacional, quem é o âncora? Então o âncora do Jornal Nacional é o William Bonner, que é o apresentador, né? Do lado dele tem uma mulher, né, que também é âncora, né? Por quê? Porque se os dois saírem, não tem quem apresenta o jornal. Então, por isso que eles são chamados de âncora, certo? Porque são eles que estão ali apresentando e depois passa toda a reportagem, toda a notícia, toda a entrevista, né? Mas são eles que apresentam, tá? Por isso que eles são chamados de âncora. Vocês entenderam, meus amores? Eu espero que sim, tá? Essa aula era mais para apresentação, para vocês assistirem, refletirem, resolver essa atividadezinha e já ir pensando, né? Por isso que a Pro está trabalhando oralidade. Por isso que a Pro, quando fala assim, leia o poema na frente do espelho, leia as palavrinhas para não gaguejar, né? Isso também é leitura e é oralidade, né? Quanto mais a gente lê, mais fluente fica a nossa leitura, a nossa voz, né? Então, por isso que vocês têm que ter bastante leitura e perder a timidez de ler em voz alta, né? Leia para você mesmo, depois você lê para a mamãe, depois você lê para o papai, para o vizinho, né? Depois você lê na sala de aula, de repente você está lendo em rede nacional, tá bom? Por hoje é só, né? Eu tenho esperança de que vocês vão gostar aí do projeto e desejo a todos um bom final de semana, tá ok? Beijos, crianças!